Quero saudar a todos os amados que nos ouvem com a graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua família. Estamos fazendo mais um vídeo para o nosso canal Vida em Cristo. E você, gostando desse vídeo, compartilhe, deixe o seu joinha para ajudar a divulgar a mensagem do Senhor. Temos ali no canal Vida em Cristo também um quadro Foco na Palavra com o pastor Gerson Vander. Participe, aprenda a palavra do Senhor. Hoje a mensagem que irei gravar, ela é um pouco diferente. Eu vou interpretar aqui por alguns minutos um personagem muito conhecido, personagem real, mas só no final do vídeo que eu vou falar quem é esse personagem. E o título desse vídeo é Por que eu troquei de igreja? Uma pergunta que algumas pessoas estão fazendo até a minha pessoa, Uziel Schott. Mas esse vídeo vai explicar a história de um homem, por que um dia ele trocou também de igreja. E eu creio que alguns vão concordar com esse homem e alguns vão dizer que não, ele estava errado. E eu inicio esse monólogo, esse testemunho verdadeiro de um personagem, lendo João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a história desse homem? Esse homem, ele estava servindo a Deus por uma experiência pessoal. Servindo a Deus com uma definição que ele fez ao Senhor. Não pelo pai, não pela mãe, ele, pessoal. E ele dedicou a sua vida com a maior intensidade para servir a Deus. Muito jejum, orava muito, leitura da palavra. Em um determinado momento, aquele homem começou a perceber que alguma coisa não estava certo. Primeiro porque ele sentia um vazio dentro de si, e ele ia para a palavra, lendo a palavra, ele não via o que a sua denominação, onde ele servia a Deus, vivia, não era a mesma que a palavra ensinava. E aquilo começou uma luta interior dentro do seu ser. Uma luta grande. E ele começou a buscar a Deus, a orar a Deus, porque ele queria uma resposta. Porque ele estava errado? A sua instituição estava errada? Ou a palavra estava mal interpretada? Ele começou a buscar. Procurou seu pastor superior, né? Seu líder superior, seu pastor, né, que coordenava ali aquela região, e contou para ele a história. Falou: olha, estou vendo que está errado. Estão deixando a palavra para seguir fábulas, para seguir supostas revelações, e estão deixando a palavra. Para surpresa dele, aquele coordenador disse para ele: não, isso é assim mesmo. Não podemos mexer em nada, porque é assim que funciona. Essa obra de Deus. Não podemos tocar no ungido do Senhor. E ele voltou para casa naquela luta, querendo mais, mas não está certo. E ele então resolve ir onde estava lá, né, o centro do governo da igreja, o presbitério, onde era a reunião de pastores, dá o nome que quiser. E ele foi ali, porque ele queria conversar com o seu pastor, o presidente da sua instituição, o líder maior da sua instituição. Porque talvez os erros estavam nas comunidades locais e não estava lá na instituição, porque, afinal, o presidente daquela igreja era considerado um homem de Deus, um líder, um representante de Deus na terra, e ele... Mas, para a surpresa dele, quando ele chegou naquele local, estava mais corrompido. A soberba, a arrogância, a vaidade, os interesses pessoais, alguns por dinheiro, outros por poder, outros por domínio, não abriam mão
daquela estrutura religiosa que estava ali. E todos, e a história mostrava o seguinte, os anos que passaram mostravam o seguinte, todos que se levantaram contra aquele domínio foram excluídos, afastados das suas funções, até mesmo excluídos da igreja e considerado como caído, publicamente. Porque essa era a forma que eles comandavam o poder. Não levante conta, se levantar, vai ser excluído. E vai ser decretado para todos que ficarem que vocês são caídos. E emitia-se cartas dizendo, fulano está caído porque deixou a igreja do Senhor, deixou a obra de Deus. Ele volta para casa muito triste, mas não desistiu, porque ele sabia que a palavra de Deus não avalizava aquele monte de revelações, de dogmas, que a maioria eram invenções humanas para prender o povo, para dominar o povo. Então ele escreve uma carta e ele torna aquela carta pública para todos que estavam ali servindo a Deus naquela instituição, e ele dizendo que ele viu que estava errado pela palavra. Porque ele percebeu que aquelas orientações que vinham não serviam para nada. Eram apenas para dominar o povo, muitas das vezes para arrancar o dinheiro, muitas das vezes apenas para prender o povo debaixo de um jugo. Ele percebeu que os jejuns que ele estava fazendo não serviam mais. Que as noites de oração dele não estavam chegando diante de Deus porque estavam com propósitos errados. E ele então escreve ali aquela carta contendo toda a sua insatisfação e aquilo que ele via na palavra de Deus que estava errado. E quando se tomou conhecimento daquela carta, um alvoroço começou. Ele não queria sair da igreja, ele amava a instituição que ele servia a Deus. Ele amava. Ele não queria deixar a sua instituição, ir para outra denominação. Ele queria que houvesse mudanças. Mas, para a surpresa dele, não houve mudanças, houve revoltas. E ele foi, então, excluído, né? Ele foi banido do seu meio. Foi chamado para justificar, para negar o que ele estava falando. E ele disse, não, eu estou na palavra. Me provem que eu estou errado. Porque às vezes, irmãos, nós estamos vendo algo errado e a palavra que é o nosso norte, a palavra que é a nossa direção, é a palavra que vai nos guiar no caminho melhor. Não é palavra de homem. E ele então disse, então me mostre que eu estou errado, que eu vou me retratar. Mas não tinha o que mostrar, porque contra a palavra não tem argumento, nenhuma revelação é maior do que a palavra. Nenhuma orientação que venha da onde vier é maior do que a palavra. E então, de fato, excluíram aquele homem do hall de membros e anunciaram para os quatro cantos que ele tinha sido excluído, que ele era um caído, que ele era um herege, que ele nunca fez parte do povo de Deus, que ele nunca foi um dos nossos. E ele então foi afastado. E foi por esta razão que então ele iniciou a servir a Deus numa outra denominação. Foi com muita lágrima, com muito choro, foi muitas noites chorando, porque não era o seu interesse. Ele não aceitou Jesus na sua vida um dia e se entregou ali ao ministério para sair. Ele se entregou ao ministério naquele local para servir a Deus para todo sempre. Mas tinha chegado o fim. Ele tinha duas opções. Se calava e aceitava viver debaixo de um domínio de homem, humano, onde queria domínio, onde não estava preocupado com a palavra pura e simples, onde as invenções do homem eram mais fortes do que a palavra, ele se calava e ficasse quieto, ou ele saía. E então, louvado seja Deus, ele não era um covarde. Ele era um homem de Deus, ele não era um covarde. Porque aquele que vê todos os erros, conhece os erros e sabe que está errado e permanece nele, é um covarde. E ele não era um covarde. O que ele fez? Ele então saiu. E ele então começa um movimento maravilhoso. E agora, no fim desse vídeo, eu vou falar quem é esse homem. Não sou eu. Esse homem chamava-se Martinho Lutero.
Talvez alguém, quando assistir esse vídeo, falou, não, mas esse homem é um rebelde. Não, esse homem foi Martinho Lutero, o grande reformador. O homem que teve coragem de enfrentar o papado. O homem que teve coragem de olhar para aquele que era considerado ungido de Deus e dizer, está errado. Nenhum ungido de Deus está acima da palavra. O homem que teve coragem de enfrentar os dogmas, as revelações e dizer nenhuma revelação, nenhum dogma está acima da palavra. O homem que teve coragem de dizer, olha, a minha mente está cativa à palavra. E ele então inicia esse movimento glorioso, chamado de reforma, que nos alcançou. Talvez se você ver essa história acontecendo com alguém hoje, você vai dizer, não, isso é um caído. Mas quando você olha para Martinho Lutero, e no mês de outubro você até comemora o mês da reforma, porque foi um grande homem. Grandes homens começaram porque viram que estava errado e tiveram coragem de tomar uma atitude. Por isso eu chamo você, meu irmão, meu amigo em Cristo, onde você estiver servindo a Deus, em qualquer instituição que você estiver. Seja como os irmãos de Bereia, que procuravam conferir. Paulo estava ali, o ungido de Deus falando, e eles procuravam conferir na palavra. Se não era invenção, se não era fábula, se não era imaginação. E questionavam. Você é ungido de Deus. No dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, você se tornou um ungido do Senhor, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre a sua vida. Não seja enganado por fábulas, por invenções, por fantasias, por imaginações com títulos de revelações. Não seja um covarde. Tenha coragem. Questione o seu líder. Olha, onde está isso na palavra? Seja como os irmãos de Bereia. Siga o exemplo de Lutero, que não poupou nem a sua vida, mas enfrentou todo o sistema para mostrar que ele estava errado. Não é porque alguém, meus irmãos, diz que é verdade que se torna verdade. Há uma fábula que diz que uma mentira contada muitas das vezes ela se torna verdade. Não. A mentira sempre será mentira. Ela apenas engana alguns que não têm coragem de se opor, que aceitam. E eu falo para você que está vivendo isso nesta hora, sabe que dos erros, sabe que não está certo, está esperando o quê? Siga o exemplo de Martinho Lutero. Ele é o nosso exemplo, porque ele seguiu o exemplo de Jesus, que teve coragem de enfrentar todo o sistema religioso para trazer uma mensagem que alcançasse as nossas vidas. Se Jesus tivesse medo do sistema religioso, ele não teria pregado, ele não teria enfrentado a cruz. Se Martinho Lutero tivesse medo de se levantar contra aquilo que era contra a palavra, talvez nós estaríamos até hoje debaixo do jugo de dogmas romanos. Talvez você vá viver a sua vida espiritual uma miséria, porque você tem medo, porque alguém te falou que você não pode, que você não... Siga a palavra. A palavra é a sua bússola, a palavra é a sua direção, e não voz de homem. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo te ajudou em algo, compartilhe. Dê seu like para ajudar a divulgar o canal e que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe.